A cultura informa. Opinião. A gente vai sair da capital do Agreste para a capital de todos os pernambucanos, Recife. Exatamente, pois vamos conversar com o nosso colega jornalista Edmar Lira. Edmar, que é colunista da Rádio Folha, da Folha de Pernambuco e blogueiro jornalista especializado em política. Edmar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde, Dido. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar de volta ao programa. Forte Satisfação abraço, é companheiro. nossa. Semana começando, quais são os tópicos, os destaques da política de Pernambuco e nacional, Edmar? Olha, hoje a gente traz como um destaque na nossa coluna da Folha de Pernambuco, né, a questão do quadro sucessório estadual, né, a sucessão de Paulo Câmara, que começa a cristalizar. Nós tivemos na última sexta-feira a definição do PSB, apesar de não ter sido um anúncio oficial, não ter sido um evento aberto ao público, né? Foi apenas um encontro que aconteceu no Palácio Campo das Princesas, mas não há mais nenhuma dúvida. O candidato do PSB para representar a Frente Popular é o deputado federal Danilo Cabral. Ele que hoje, né, logo cedo, postou uma foto ao lado do ex-prefeito do Recife e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Geraldo Júlio, né? Geraldo que era o candidato natural, mas que declinou da indicação, né? Declinou de ser o candidato, cabendo a Danilo Cabral essa indicação. Eles estiveram juntos, inclusive, praticamente sacramentada aí a expectativa de que o Geraldo Júlio possa ser candidato a deputado federal no lugar do Danilo, né? Danilo era deputado federal, candidato a governador, e agora o Geraldo iria no lugar do Danilo para ser candidato a deputado federal. O fato é que essa definição do Danilo Cabral também vem acompanhada de outras definições que estariam em curso, né? No âmbito da Frente Popular, já há um sentimento, inclusive a gente entrevistava agora há pouco o presidente estadual do PT, o deputado Doriel Barros, que sacramentou aí que amanhã terá uma reunião do Partido dos Trabalhadores para definir que apresentar uma resolução de que o PT terá candidato ao Senado e não mais candidato ao governo de Pernambuco, mediante a aliança que foi formalizada com o PSB em Pernambuco, cabendo aí a dúvida sobre quem será o candidato, né, ou candidata ao Senado Federal do PT para representar a Frente Popular. E aí você tem, além da própria Frente Popular, você tem aí uma expectativa muito grande para as outras chapas, né? Você tem a chapa que deverá ser encabeçada pela prefeita de Caruaru, Raquel Lira, ela que já dá sinais de que de fato renunciará ao cargo de prefeita para ser candidata ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano, pelo PSDB, e que deverá ter o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, como candidato ao Senado. Anderson, que é do PL, partido de Jair Bolsonaro, e que estava numa expectativa, né, diante desta questão nacional, de que Anderson pudesse ser candidato ao governo de Pernambuco, mas já existe aí no radar uma definição do próprio PL nacional, patrocinada pelo presidente nacional do partido, o Valdemar da Costa Neto, de que Anderson Ferreira, que inclusive teve a renovação da sua comissão provisória até 2024, né, ele é presidente estadual do PL, em comissão provisória. Essa comissão foi renovada até 2024 e o Valdemar deu carta branca a Anderson Ferreira para trilhar o caminho que achar melhor aqui em Pernambuco. E aí isso consolida a aliança, né? O movimento Levanta Pernambuco, que foi realizado, né? Vem sendo realizado entre Anderson Ferreira e Raquel, e tudo indica que Anderson será o senador de Raquel Lira nessa disputa de 2022. Teremos uma outra chapa, que também está em curso, que é a do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, que tem o apoio do Podemos. Por fim, nesse contexto aí da própria direita, né, da centro-direita, o Gilson Machado, que está afiliado ao PSC
e já recebeu a incumbência do presidente Jair Bolsonaro para ser candidato majoritário aqui em Pernambuco, ele poderá ser candidato pelo PSC, dando esse palanque alternativo ao presidente Bolsonaro numa aliança com o PTB do Coronel Meira. Então, nós teríamos aí o desenho formado para uma aliança entre PT e PSB que estiveram separados na disputa do Recife, que foram para o segundo turno, que agora estarão juntos em torno do palanque de Lula, e essa questão da oposição que se fragmentou muito em 2020 e que permanecerá fragmentada em pelo menos 3 candidaturas, né? Você terá aí pelo menos 3 candidatos ao governo de Pernambuco no campo da oposição, a oposição mais à direita, essa oposição que compreende o bolsonarismo, o PSDB, União Brasil, então o próprio Sérgio Moro, né? Então você vai ter aí uma expectativa para essa fragmentação de 3 candidaturas. É claro que para o PSB acaba sendo proveitoso, porque o Danilo Cabral será o candidato de uma ampla frente política e terá o apoio de Lula aqui em Pernambuco, sabendo, né, todos nós, da força do ex-presidente Lula aqui no nosso estado. Há um reconhecimento muito claro do eleitorado pernambucano aos governos do ex-presidente Lula em Pernambuco, né, de tudo que ele fez, né, com a refinaria, o estaleiro, a Hemobras e tantas outras obras e ações que foram desempenhadas ao longo deste governo de Lula, que consolidaram esse recall, essa lembrança, esse carinho, essa atenção que o eleitorado pernambucano tem com o ex-presidente Lula. Então, essa aliança entre PT e PSB é uma aliança forte que dá ao Danilo Cabral uma grande competitividade, o que não significa que a eleição está definida, muito pelo contrário. Eles têm aí adversários competitivos, e eu digo que acho, né, pelo menos é o que eu escuto e as próprias pesquisas que foram divulgadas, que Raquel Lira é, sem sombra de dúvidas, a grande adversária do Danilo Cabral nessa disputa pelo governo de Pernambuco. Mensagem aqui no WhatsApp, 981091130. Excelente comentarista político e cientista político. Boa tarde, André Dido. Não se esqueça de chamar Edmar de cidadão caruaruense. Edmar Lira. Bem lembrado, viu? Foi em 2019, não foi, Edmar? Você recebeu o título de cidadão caruaruense. É verdade, né? Eu que estou, né? Fui agraciado com essa honra, né, de ser cidadão caruaruense. Para mim é sempre uma satisfação. Caruaru, que é uma cidade extraordinária, uma cidade que tem um grande peso na questão política, econômica e social de Pernambuco, e ser cidadão caruaruense para mim é uma satisfação, né, ser reconhecido aí pela Câmara Municipal de Caruaru. Quem mandou a mensagem lembrando foi o Divanilson Galindo, tá dizendo forte abraço. Obrigado pela participação, Divanilson. Um abraço para o Divanilson também, agradecer aí pela lembrança, né, essa menção aí honrosa, isso, a ser cidadão de Caruaru. O Paulo Representações, Dido, tá dizendo, sabe quem foi que esfaqueou o Bolsonaro? O Carluxo, que contratou o Adélio, e guardaram ele no presídio sem ter acesso a ninguém, a não ser os advogados, onde ele deveria, segundo a justiça, estar era no manicômio, segundo Paulo Representações. Tem cada versão, não é? Enfim, né? Vamos lá, mandar um abraço aqui para os ouvintes acompanhando a gente. Muito obrigado ao pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação. Antônio Marinho está acompanhando a nossa Rádio Cultura, muito obrigado. São muitas participações que a gente tem aqui também pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado. O pessoal aqui, o Francisco Carlos de Araújo também acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência. Edmar, o interessante sobre a questão das federações é que nos estados não dá para se mexer muito, porque as federações vêm de cima para baixo, né? Inclusive aí a possibilidade do PSB fazer a federação, PCdoB também. Mas voltando aqui a Pernambuco, dos nomes que a gente vinha citando para a possível vaga de vice, para o Senado, por exemplo, André de Paula, outros nomes aqui para o Senado, quais são os nomes que ainda estão de pé na possibilidade de ir para o Senado ou então para a vaga de vice?
Olha, é importante a gente aguardar o que é que o PT vai decidir, né? Porque às vezes o PT apresenta essa indicação, essa exigência do Senado, mas existe a conjuntura nacional. Vou dar dois exemplos aqui. E se o PSD de Gilberto Kassab decide apoiar a candidatura de Lula a presidente já no primeiro turno? Então pode haver contrapartidas, né? Então isso pode fortalecer a postulação de André de Paula para o Senado. Outra opção que é difícil, praticamente impossível, mas política você não pode descartar 100%, seria o PDT abrir mão da candidatura de Ciro Gomes e apoiar já no primeiro turno a candidatura de Lula. Isso pode fortalecer a presença do PDT na chapa majoritária, seja para o Senado ou para vice. Tanto o PDT hoje em Pernambuco tem tanto o Volney Queiroz, né, como candidato ao Senado, como opção para o Senado, quanto o Zé Queiroz, que poderia aí ser uma opção para a vice, né? Até porque, como a gente tem a presença de Raquel Lira na disputa, né, pelo governo de Pernambuco, isso acaba dando uma grande influência no Agreste, em Caruaru. Então, talvez seja necessário para a Frente Popular ter um integrante da região de Raquel na chapa majoritária. Então, é uma possibilidade. Eu falei esses dois nomes, né? Mas não são os únicos. No próprio PT, o PT tem opções para o Senado e tem opções para vice. E já há um indicativo muito claro de que o PT estará na majoritária. Então a dúvida aí é sobre qual posição o PT vai jogar. Se o PT jogar na vice, teria aí os nomes de Tereza Leitão e Doriel Barros como alternativas para o posto de vice-governador. Já para o Senado, permanece aí as opções, né, do Carlos Veras, que não tem tanta densidade eleitoral, e tem a Marília Reis, que tem densidade eleitoral, mas teria muita dificuldade de construção com o PSB. Então, ainda está muito em aberto aí essa construção da Frente Popular, né? Apesar de já se definir por Danilo, que era extremamente necessário, o PSB precisava definir por Danilo Cabral ou por quem fosse o candidato, né? Mas ter uma definição de imediato, porque havia muita especulação, muito disse-me-disse, muita gente dizendo que Danilo seria rifado, que ele não ia ser o candidato, e no fim das contas terminou sendo o Danilo mesmo a opção. Então, precisava dessa definição por parte do PSB quanto ao nome. Agora fica mais fácil, já se sabe que o PT estará na majoritária, e aí algum desses partidos da Frente Popular, como o PDT, PSD, e outros partidos, né, os republicanos, o Partido Progressista, são partidos extremamente representativos que também têm envergadura para compor a chapa majoritária. Então, estaremos ainda aguardando esse desfecho, mas com a definição do candidato do PSB, aí saindo a definição da vaga que caberá ao PT, o restante eu acho que ficará mais fácil de fechar a conta sem maiores prejuízos para o conjunto de forças da Frente Popular. Olha, Dido, o Edmilson e Edmar também está perguntando o seguinte: Edmar, você vê uma real possibilidade de Marília Reis sair do PT? Não, não acredito. Sinceramente, não acredito pelo seguinte. Tem muita gente que especula isso. Diz, Marília vai sair. Tem gente que estava dizendo que ela ia sair e apoiar a Raquel, ia ser senadora de Raquel. Eu acho que Marília construiu uma identidade muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Marília foi muito corajosa quando, em 2014, rompeu com Eduardo Campos. Eduardo estava no auge e, ainda assim, ela teve coragem de romper com o primo, não é? Apoiou o candidato da oposição naquela ocasião, que foi o Armando Monteiro, e depois fez o movimento de sair do PSB, né? Ela foi para o PT no momento mais difícil que o PT tinha, que foi aquele momento do impeachment de Dilma. Então havia um desgaste muito grande do Partido dos Trabalhadores. Marília ainda assim fez esse movimento para o PT. Hoje o PT tem um horizonte, existe uma disputa, existe um risco, porque eu sou daqueles que não acredito que a fatura esteja liquidada e que Lula já será o nosso presidente no próximo ano. Acho que a eleição é muito dura, o presidente Bolsonaro tem a sua competitividade, mas indiscutivelmente o PT
foi revigorado, o PT está revigorado. Então não tem sentido Marília Reis deixar o Partido dos Trabalhadores para aventurar seu projeto político em qualquer outro partido, porque essa questão de partido, você muda o partido, mas você tem dificuldade com qualquer outro, você só vai trocar de legenda, mas no fim das contas essas dificuldades, essas brigas internas, isso sempre vai acontecer em qualquer que seja o partido. Então é muito melhor para Marília, que tem essa identidade com o Partido dos Trabalhadores, ela permanecer na legenda e tentar construir dentro do próprio partido um projeto majoritário, que é importante frisar. Ela já teve uma oportunidade majoritária. Talvez se ela não tivesse tido a oportunidade de ser candidata à Prefeitura do Recife em 2020, se justificasse uma eventual saída dela do partido. Mas como ela teve a oportunidade e perdeu a eleição, então ela fica, evidentemente, à mercê dessas definições do partido. E não está descartada a possibilidade de Marília ser a senadora da Frente Popular. É difícil essa construção, mas política tudo pode acontecer, todo e qualquer diálogo pode ser estabelecido e viabilizado. Então, eu sinto que Marília ela será mesmo candidata nas eleições de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores. Se for a senadora da Frente Popular, tem grandes chances de vitória. Mas se não for, ela será candidata à reeleição pelo partido e tem tudo para figurar novamente entre os deputados mais votados de Pernambuco. Essa pergunta do ouvinte aqui, Edmilson. do Edmilson, Edmar, tem muito a ver com essa questão, porque assim, o que se chega, né, no ouvido do eleitor e aqui no interior de Pernambuco é que existe uma briga familiar, existe também essa questão de, na fala popular, o pessoal diz assim, enquanto Humberto estiver muito ligado ao PSB, Marília não terá vez. Por isso, a necessidade de Marília, na fala do ouvinte, cair fora. Veja, enquanto Humberto tiver mandato no PT, independentemente da aliança com o PSB, Marília terá dificuldade de se materializar como projeto majoritário. Por quê? Porque Marília não deixa de ser uma sombra para Humberto Costa. Se Marília, vamos conjecturar aqui, Marília se elege senadora pela Frente Popular, pelo PT, um exemplo, agora em 2022. Ela vai ter um mandato até 2030, ou seja, ela vai pegar 8 anos de mandato, enquanto o mandato de Humberto só vai até 2026. Então, ela passa a ser, ela passa a compartilhar a força política de Humberto. Por mais que Marília tenha sua força, mas o cargo de deputado federal é menor politicamente e eleitoralmente que o mandato, o cargo de senador. Então, Humberto, hoje, por ser senador da República, ele é a maior liderança do partido. A partir do momento que Marília se torna liderança, né, se torna senadora, hipoteticamente falando, ela vai ser uma sombra para Humberto, indiscutivelmente. Ela já é uma sombra para Humberto como deputada federal. Imagina se ela se elege senadora, ela vai ser uma sombra ainda maior. Mas política, na verdade, e partido, falando partidariamente, existem filas, né? Então, Marília ela tem essa dificuldade, mas vai chegar um momento que não vai ter mais como o Partido dos Trabalhadores negar um projeto majoritário estadual para Marília. Marília vai, se ela for candidata a deputada federal e não for a senadora, quando chegar em 26, ela vai ter todo o direito de querer ser senadora ou candidata a governadora. E vai ficar cada vez mais difícil para Humberto inviabilizar esse projeto, até porque ela tem praticamente metade da idade de Humberto. Então a gente sabe que Marília, se ficar no Partido dos Trabalhadores, inexoravelmente ela será a maior liderança do partido. Ela é, já do ponto de vista eleitoral, a grande antagonista de Humberto dentro do PT. Então isso vai acontecer. Se ela deixa o PT, porque a gente não pode desmerecer a força do Partido dos Trabalhadores. Se ela deixa o PT e vai para um PSOL, por exemplo, que é uma linha auxiliar do PT, ela já não vai ter a mesma força que teria no Partido dos Trabalhadores, mas ainda assim fica no campo de esquerda. Mas se ela pega e diz assim, não,
eu não vou mais ficar no campo de esquerda, eu vou para um PL de Anderson Ferreira, por exemplo. Aí ela já vai perder toda e qualquer narrativa, toda e qualquer justificativa dela. Ela perde um eleitorado muito grande, que é um eleitorado claramente de esquerda. Então, Marília, ela sabe, ela está ciente do desafio e sabe que qualquer projeto que ela quiser fazer em Pernambuco, projeto, sobretudo majoritário, passa por continuar no PT, mesmo tendo esse obstáculo chamado Humberto Costa. Mas tudo na política, tudo na vida e na política é diálogo. Quem sabe ela consiga, né, mostrar o óbvio ao Partido dos Trabalhadores, mostrar à própria Frente Popular que o melhor cenário é tê-la como candidata ao Senado na chapa encabeçada por Danilo Cabral. É possível, não descarto essa possibilidade. E aí ela tendo essa oportunidade, se tornando senadora, ela se tornaria cada vez mais forte para, quem sabe lá na frente, né, daqui em 2026, 2030, quem sabe sonhar o sonho que ela tem, né, ou melhor, executar esse sonho que ela tem de ser candidata a governadora, já que ela não foi em 2018 e teria, né, agora em 22 ela não teria a menor chance de ser candidata, né, porque se o PT tivesse candidato a governador seria o senador Humberto Costa. Então, diante deste cenário, eu acredito sim na permanência de Marília e acho que ela vai tentar construir essa força que ela tem do ponto de vista político e eleitoral dentro do partido, porque se ela sair do partido, ela pode ficar menor, como aconteceu com algumas lideranças. Eu vou dar o próprio exemplo do João Paulo, que está de volta ao PT, né? Ele ainda está afiliado ao PCdoB, mas está voltando ao PT. Sempre tinha boas votações. Quando deixou o Partido dos Trabalhadores, foi candidato a deputado estadual pelo PCdoB, teve uma votação muito aquém do esperado. Então, a gente sabe da força do Partido dos Trabalhadores e Marília tem essa ciência. Por isso, eu acredito, sim, que ela continua no partido e vai tentar fazer a sua construção política e majoritária dentro do PT, junto às lideranças nacionais e locais do partido. A gente agradece a participação do Edmar Lira nesta segunda-feira, trazendo as informações do blog e os comentários aqui no programa, Dido. Isso aí, Edmar, muito obrigado. Ótima semana. Obrigado, André. Obrigado, Dido. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. Sempre uma satisfação falar com vocês. Convido a acessar o nosso blog através do edmarlira.com, seguir nossas redes sociais também, né? E estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, Edmar Lira.